Professor Jeromel, o postulante à posição de reitor, via de regra, representa um ou mais grupos acadêmicos políticos, nucleados em torno de um modelo de universidade. Qual projeto para a Unicamp a sua candidatura representa? Quais os principais rumos que a Unicamp deve seguir nos próximos anos? Explicite 3 a 5 pontos principais desse projeto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite formulado pelas entidades representativas dos professores, dos alunos e dos funcionários. Acho que vivemos num momento singular para a universidade e é um momento cívico em que elegeremos aquele que vai estar à frente da mais importante universidade do nosso país. É assim que vejo este momento do qual eu participo e tenho o máximo prazer em começar a responder às perguntas formuladas pela Unicamp. Eu gostaria primeiramente de dizer que a chapa que encabeço e que tem como o candidato a vice-reitor o professor Jorge Colli, do IFISH, da Unicamp. Esta chapa ela é formada por um engenheiro e por alguém que trabalha na área das ciências humanas. É, portanto, uma chapa que é importante que se diga tem uma visão plural da universidade. Uma visão que entende que, efetivamente, tudo aquilo que é feito na universidade é igualmente importante e tem que ser protegido e apoiado. Eu gostaria de salientar que a nossa candidatura, a nossa chapa, tem exatamente duas características básicas. A primeira delas é que é uma chapa completamente independente. É uma chapa que não tem nenhum vínculo político partidário e nenhum vínculo com grupos da universidade que representam esta ou aquela opinião dentro da universidade. Ao contrário, somos independentes e queremos efetivamente trabalhar para que aquilo que seja decidido no âmbito da nossa universidade como algo a ser efetivamente feito nessa próxima gestão, que ela seja de fato implementada. Gostaria de citar algo absolutamente essencial, que é o seguinte: desejamos implementar na Unicamp uma autonomia bastante expressiva dentro de todas as unidades de ensino e pesquisa, tendo em vista que elas trabalhem efetivamente para que deem o tom próprio dentro desta maior universidade, mais importante da universidade do nosso país, com liberdade, com apoio nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. A principal razão da elaboração da pergunta é explicitar aos candidatos a reitor que os 3 segmentos aqui representados, alunos, servidores técnicos e administrativos e professores, não aprovam candidaturas cujo objetivo é assegurar o poder. Note-se que o orçamento da Unicamp é comparável ao do município de Campinas. A folha de pagamento é uma caixa preta, os serviços terceirizados abrem um flanco para a corrupção. Em resumo, além de parecer ser correta, a cúpula da universidade necessariamente deve ter projetos acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão, elaborados a partir de propostas da comunidade. Esperamos que a sua candidatura tenha um plano de governo assim estruturado. Sim, professor Adolfo, nossa candidatura tem sim um plano de governo e que consta do nosso plano de gestão já publicado na internet. Gostaria também de dizer o seguinte: eu não busco o poder, ao contrário,
eu busco trabalhar para a nossa comunidade. Eu gostaria de ser o reitor para colocar efetivamente no contexto de todos aqueles que trabalham na Unicamp a administração aos serviços dessa pessoa, dos alunos, dos funcionários e dos docentes, para que efetivamente possamos ter uma universidade, trabalhar com vontade e com bastante alegria em prol de tudo aquilo que foi construído nesses últimos 40 anos. Uma universidade de excelência acadêmica no contexto nacional e internacional. Ressalto que eu e o professor Jorge Colli, acho que podemos dizer com certeza que representamos exatamente esta excelência acadêmica, que ajudou efetivamente a construir a nossa universidade. É com este objetivo, com o objetivo de servir, é que eu coloco a minha candidatura a reitor no contexto dessas próximas eleições. Candidato, para retomar a relação docente-estudante de 1994, teríamos que contratar imediatamente 2.222 professores, pois o número de docentes diminuiu de lá para cá e o de estudantes aumentou. Isso causa uma série de problemas para os estudantes. Por exemplo, reformas que adaptam os currículos e as modalidades ao problema da falta de professores, como nos casos da FEA, da FEM, do IFISH, do IB e da FCA, prejudicando a formação dos alunos. Como o senhor pretende resolver essa situação no curto prazo? Olha, eu gostaria de mencionar o seguinte. Como eu já disse no início, estamos numa universidade que é a mais importante do nosso país. Uma universidade que ajudamos a construir. E dentro desse contexto, é absolutamente essencial entender que ela tem um papel absolutamente estratégico na formação de alunos e também na pesquisa, na pós-graduação e na extensão. Portanto, nós temos efetivamente que olhar para o nosso conjunto de professores e analisar o número de professores que a universidade requer. Isto é absolutamente essencial para que eles desenvolvam a pesquisa adequadamente e ensinem adequadamente num ambiente de uma universidade de ensino e pesquisa de excelência. Dito isto, eu acho que nós teremos todo o empenho para que esses problemas mencionados possam efetivamente ser superados, dentro de um contexto correto de análise efetiva daquilo que pode ser feito dentro de uma execução orçamentária efetivamente responsável. Acho que temos obrigatoriamente que olhar a academia dentro dos aspectos mais importantes acadêmicos que defendemos e também as questões de recursos orçamentários. Com este objetivo, muito pode ser feito. Muito pode ser feito em função de adotar uma política e não outra. Digo também algo que me parece essencial. Acho que a universidade ela deve olhar para o seu projeto, que é mais importante, que foi definido há mais de 3 décadas. Um projeto extremamente exitoso, que nós vemos aqui no campus, de cursos que oferecem altíssima qualidade, seja de pesquisa e de ensino aos nossos estudantes. Noto, por exemplo, o seguinte, nós adotamos um modelo diferente na FCA, um modelo que eu acho que não é exitoso, exatamente por não seguir à risca aquilo que entendemos ser essencial no nosso mundo científico e acadêmico que aprendemos a executar no campus aqui, no campus central. De fato, acho que em particular essas unidades, e em particular a FCA, deverá sim fazer um esforço para que estes problemas possam ser sanados dentro de uma estrutura acadêmica, acredito eu, mais adequada. Atualmente, a Unicamp, quando da elaboração do orçamento,
define um número de vagas para contratações de novos docentes, incluindo reposições das aposentadorias. Definido esse número, é passada a tarefa para a Comissão de Vagas Docentes fazer uma proposta de divisão entre as faculdades e institutos. Essa política não leva em consideração, da forma como deveria, as verdadeiras demandas das unidades de ensino. Na nossa visão, o que deve ser feito é um estudo profundo das reais necessidades de contratações a curto e médio prazo por todas as unidades e, com base nesse estudo, elaborar um plano de contratação docente, visando no menor tempo possível sanar essa demanda. Esperamos que o candidato se comprometa com esses princípios. Olha, eu gostaria de salientar que a Comissão de Vagas Docentes é absolutamente estratégica dentro da universidade. Ela, de fato, tem um papel absolutamente essencial na definição do número de docentes e daquele esforço que a universidade deve fazer frente à expansão, seja do seu quadro, para absorver e definir uma expansão de vagas discentes, que é absolutamente essencial nos dias de hoje. Educação é algo estratégico, nós participamos disso e, portanto, ela deve ser expandida. Onde será melhor a expansão? Num lugar de excelência como a Unicamp. Portanto, a Comissão de Vagas Docentes tem essa preocupação, que está inserida, inclusive, no nosso plano de gestão. É fazer uma análise e, de maneira muito precisa, entender e propor a expansão da universidade e exatamente a solução desses problemas, em função, inclusive, para que o Conselho Universitário decida em relação àquilo que é disponível para este propósito em termos do orçamento da universidade. Gostaria de dizer o seguinte, também é fundamental entender que o governo do Estado deve ser chamado a participar desse esforço do ponto de vista da definição dos índices de orçamentários das 3 universidades. Candidato, em 2006, os trabalhadores da área de saúde eles foram surpreendidos com o aumento de 1/3 da jornada de trabalho sem aumento dos salários. Essa medida teve uma influência direta no aumento do adoecimento e estresse do corpo funcional, sendo que este é composto pela sua maioria de mulheres. O senhor se compromete com o reestabelecimento da jornada de 30 horas semanais? Ou, como no caso da enfermagem, vai manter a postura da atual reitoria e esperar que o Congresso Nacional obrigue a esta redução de jornada? Muito bem. Eu gostaria a esse propósito, me manifestar da seguinte forma. Olha, a atividade da área de saúde, em particular de enfermagem, é uma atividade extremamente difícil. E eu reconheço e acredito poder dizer que todos nós reconhecemos que o trabalho no limite de 30 horas deve ser adequadamente estabelecido. Eu concordo e acho que isso deve ser dito explicitamente, que a jornada de 30 horas é correta. Entretanto, também é preciso salientar que toda a administração, não só da Unicamp, mas de todo esse país, está debaixo, de maneira salutar, às decisões do Congresso Nacional e, em particular, das nossas leis. Acho, sim, que é importante que a Unicamp faça todo o esforço que ela pode fazer junto aos nossos deputados, aqueles que tomarão essa decisão, porém, ela observará, no meu entender, obrigatoriamente, aquilo que for decidido. De minha parte, eu reconheço que, de fato, esta categoria deveria ter, sim, a jornada reduzida. Candidato, dando continuidade à pauta das mulheres, várias reitorias já prometeram o credenciamento junto ao MEC da DEDIC, a Divisão de Educação Infantil e Complementar,
a fim de credenciá-la enquanto um equipamento de educação. O senhor se compromete a dar cabo a esse processo, sendo que esta medida garantiria para as professoras também uma jornada de 30 horas? Me comprometo. Acho que efetivamente o trabalho, como eu disse, de formação e de educação, em particular das crianças, é absolutamente essencial e estratégico no nosso país. Acho que a universidade deve reconhecer, sim, o DEDIC como uma atividade com este fim. É uma atividade que deve ser assim reconhecida e, digo mais, deve ter uma relação muito, muito íntima com aqueles profissionais que temos na Faculdade de Educação. Acho que isto é correto e será feito dentro desses parâmetros. Todas essas atividades que envolvem o ensino, acho que devem ser protegidas por este preceito. É interessante ressaltar o seguinte: uma pessoa que trabalha durante 30 horas com crianças verá como é importante que essa pessoa trabalhe com as crianças de maneira descansada para que efetivamente ensine. E, portanto, eu acho que também para esse conjunto de profissionais, as 30 horas devem ser algo estabelecido. É uma atividade absolutamente estratégica e importante no seio da universidade. Então, Jeromel, como você deve saber, a falta de vagas na moradia estudantil é um problema latente dentro da Unicamp, né? E atualmente a universidade oferece apenas 870 vagas na moradia aqui em Barão Geraldo. Com o crescimento do número de estudantes com uma renda familiar, né, salarial, em torno de 1 a 3 salários mínimos, a gente tem um crescimento aí de uma necessidade mais do que nunca assim, urgente de construção de moradia e de aumento de vagas na moradia estudantil. Olhando para Limeira e Piracicaba, essa necessidade ela ainda é mais forte, porque não tem moradia nesses campi e a única forma de auxílio que existe lá é a Bolsa Aluguel, que além de ser um valor muito pequeno, né, um valor insuficiente, acaba contribuindo para a especulação imobiliária, que é uma realidade em qualquer lugar que existam universidades. Aí a gente queria saber, é uma pergunta dos estudantes como um todo, qual é o seu plano, né, para construir, para aumentar, ter um projeto de expansão da moradia física nesse tempo de gestão? Bom, eu gostaria inicialmente de colocar exatamente o contexto disso que você está me perguntando. É uma vitória extremamente grande um jovem que consegue chegar aqui como ingressante da Unicamp e aqui terminar o seu curso de graduação, de pós-graduação. Portanto, a possibilidade de fazer parte desse ambiente de universidade pública e gratuita que tantos defendemos. Nesse contexto, acho que a universidade tem a obrigação de colocar e analisar este problema dentro do contexto de uma questão de verificação dos níveis sociais dos nossos estudantes. Detetado e entendido qual seria um nível adequado de renda familiar, que isso precisa ser corretamente estudado e precisamente estudado na nossa universidade. Feito isto, eu acho que é obrigação da universidade garantir para esses estudantes com renda familiar abaixo deste valor que tenham a possibilidade de moradia estudantil. Se não a moradia física, aquela através de bolsa. Mas isto é absolutamente essencial para que ele tenha um bom desenvolvimento dentro das suas perspectivas de acadêmico. Diria até mais, é tão importante isso
que acho que esses estudantes deverão sim, deles, ter um pedido a eles, uma obrigação, que tenham um desempenho em contrapartida, no mínimo igual a todos os outros estudantes da universidade. É absolutamente fundamental que eles deem o exemplo de que estão recebendo algo público e gratuito e retornando à universidade como dedicação efetiva. Acho que é dentro desta perspectiva é que a questão da moradia poderá efetivamente ser equacionada, seja fisicamente, seja através de uma ação correta das bolsas produzidas e ofertadas pela universidade aos seus estudantes. Interessante, professor, que assim, a gente entende que a moradia estudantil ela é fundamental para a democratização da universidade, para garantir o estudante de baixa renda, que socialmente ele é colocado para trás, né, na disputa por estar aqui dentro da universidade, independente, o critério socioeconômico ele é fundamental para garantir a permanência dele, né, que ele tenha acesso à moradia estudantil. E assim, a gente ressalta essa questão da moradia física, porque no final da década de 80, existe um acordo firmado entre o reitor da época, né, o Paulo Renato, e o Diretório Central dos Estudantes, de construção em vagas na moradia de uma porcentagem de 10% do total de estudantes. Hoje, esse valor seria em torno de 4.000 vagas, distribuídas nos 3 campi. E aí eu queria saber, assim, se o senhor discorda da posição do Paulo Renato da época. Veja, eu acho que nós devemos colocar essa questão dentro do contexto daquele momento. Acho que a moradia, e como eu disse, é absolutamente essencial. Você tem razão. Nós temos que dar a possibilidade dos nossos estudantes terem este apoio, aqueles que precisam. E acho que a universidade, seja do ponto de vista físico, seja através de bolsas, deve prover. Isso é absolutamente essencial para que ele tenha a possibilidade de executar as suas tarefas e ter um desenvolvimento acadêmico adequado dentro da universidade. É isso que solicitamos e é isso que esperamos dos nossos estudantes. Em contrapartida, é absolutamente essencial que eles tenham a possibilidade de viver bem, de morar bem, de comer bem e de ter essa infraestrutura segundo uma necessidade econômica pré-definida. Professor, apesar da isonomia salarial de docentes nas 3 universidades públicas paulistas, já havia discrepância nos vencimentos de docentes que ocupam a mesma função e cargos devido a gratificações diferenciadas nessas mesmas universidades. Atualmente, isso tem se agravado pela criação de diversos tipos de auxílio em forma e valores diferenciados nas 3 universidades, e que, além de ferir o princípio da isonomia, representam, estes últimos, um rebaixamento salarial dos aposentados. Além disto, com a implantação da nova carreira docente que introduziu níveis intermediários entre os níveis MS3 e MS5, e MS5 e MS6, e não contemplou um plano de transposição dos aposentados para essa nova carreira, houve na prática uma quebra da paridade entre os ativos e os aposentados. Eu gostaria de saber qual a sua posição e como pretende tratar essa questão. Veja, eu acho que a questão relativa a esse problema específico, ela deve ser analisada de maneira um pouco mais abrangente. É verdade que, no que diz respeito aos salários base, as nossas 3 universidades praticam exatamente os mesmos valores. Há diferenças e que eu acho que não deveriam haver. Não há por que entender que um docente da universidade ou um trabalhador da nossa universidade, de forma global e enquanto vencimentos, ele possa efetivamente vir a receber algo diferente daquilo que outros recebem, que seus colegas recebem nas outras universidades. Então, o global, de maneira
concreta deve ser absolutamente o mesmo e devemos marchar nesta direção. No que diz respeito aos aposentados, de fato, eu acho que está ocorrendo algo que devemos analisar dentro de um contexto de uma quebra de paridade. É verdade que uma determinada carreira que existia no momento da aposentadoria não mais ocorre em seguida, não mais existe em seguida. E aquela carreira não atingiu os vários aposentados da nossa universidade. Eu acho que esse é um problema que deve ser analisado na égide daquilo que diz a lei, as possibilidades de efetivamente essas decisões salariais da universidade que possam ou não ser levadas também aos aposentados. Acredito que isso seja absolutamente necessário, o estudo, para que efetivamente uma resposta concreta possa ser dada a esse respeito. Então, houve mudanças na carreira docente, né, e em nossa visão é a obrigação da universidade fazer a transposição dos aposentados para essa nova carreira. Quando a carreira foi modificada eliminando o nível MS4, houve transposição dos aposentados. Os MS4 aposentados foram transpostos para o MS5. Né? Então a gente gostaria que o senhor se compromete em também fazer um estudo e fazer essa transposição, né, dos aposentados. Vejam, no caso dos MS4 naquela época, é preciso dizer o seguinte: a diferença salarial entre os MS4 e o MS5 era absolutamente irrisória. Aquela questão, ao ser colocada, eu acho que foi feita de maneira correta, atendeu também aos aposentados. Existe hoje uma dificuldade um pouco maior, porque a carreira como colocada tem níveis intermediários que são diversos e, portanto, como seria a alocação dos aposentados em cada um dos níveis pré-definidos. Mas eu acho que, e me comprometo, em estudar esse problema no seio do Conselho Universitário da Universidade. É lá que essa decisão e essa discussão deve ocorrer. Professor, nós vamos dar uma continuidade ao assunto da isonomia, porque entre os funcionários a gente identifica um quadro de muita evasão e rotatividade entre os funcionários, isso causado pelas baixas expectativas de salário e de carreira da Unicamp. Né? Frente a esse quadro, os trabalhadores têm levantado a bandeira da equiparação dos pisos salariais com a USP, né? Isso já há uns 2 anos. Qual a sua proposta para a implementação dessa isonomia? Eu defendo, e já defendi várias vezes, no âmbito do Conselho Universitário, que não há motivo razoável e plausível para que os vencimentos dos funcionários da universidade e dos docentes sejam diferentes daqueles praticados nas outras 2 universidades paulistas. Isso não é bom que ocorra. Isso deve ser ter uma convergência para que essas diferenças sejam efetivamente eliminadas. Agora, é importante salientar 2 coisas. A primeira coisa é que isto deve ser feito dentro de uma proposta orçamentária sadia. A minha proposta é que este problema seja analisado de forma a olhar não apenas as tabelas de vencimentos, mas os vencimentos globais de todos os docentes e funcionários das universidades paulistas, através inclusive do CRUESP, e que, junto com as entidades, observadas essas diferenças, elas convirjam para a sua eliminação num prazo a priori acordado por todos, tendo em vista a possibilidade orçamentária que claramente deverá ser colocada em discussão para sanar essa questão. Tendo em vista que o senhor, não sei se o senhor se refere exatamente ao contexto da greve de 2011, no final de 2011, que foi quando os trabalhadores levantaram essa bandeira com mais força, né? Foi uma greve grande, né? Foi uma mobilização grande dos trabalhadores dessa universidade e ainda assim não conseguiu o diálogo com o reitor e até punições, né? A gente sofreu
sentindo falta, inclusive, da manifestação da comunidade acadêmica em apoio à legitimidade da nossa luta, né? Vale dizer que até hoje a reitoria da Unicamp jamais nos recebeu para discutir esse assunto, e mesmo os dados que nos permitissem aprofundar esse estudo nunca foram repassados, né, com precisão. Durante a greve, o senhor chegou a se manifestar em apoio ao movimento, ou o senhor não tinha essa convicção da importância das isonomias? A greve ajudou o senhor a formar essa posição ou não? E o senhor acredita que na próxima gestão nós podemos fazer uma luta conjunta, funcionários e até diversificando a representação no Consul, porque na ocasião de 2011 nem sequer o Consul a gente conseguiu dialogar. Para conseguir implementar a isonomia, o senhor se compromete a ser um parceiro nosso nessa luta? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: no que diz respeito à questão da greve, eu prefiro dizer que eu estarei absolutamente aberto a discutir e colocar em prática tudo aquilo que for necessário para evitá-la. Acho que a greve não é um bom momento e ela pode ser evitada tendo em vista a possibilidade de discussão e aprimoramento das nossas ideias através de uma discussão aberta dos nossos problemas. Eu acho que temos que nos comprometer, e me comprometo, a que todas as informações importantes de execução orçamentária e outras no ambiente público da universidade, que deve sim colocar abertamente todas as informações, todos os seus gastos, todos os seus recursos disponíveis, inclusive aqueles que definem uma determinada estrutura salarial dos seus docentes e dos seus funcionários. Jeromel, na última sessão do Conselho Universitário, na qual você estava presente, o Fernando Costa, o atual reitor, apresentou um estudo em que ele analisava a hipótese de um suposto docente que fosse MS6, que tivesse 35 anos de casa, ou seja, que tenha abono permanência, porque já tem tempo de aposentadoria, teria 7 quinquênios, sexta parte, e que já teria incorporado a maior de todas as gratificações, que é de reitor, ou seja, o máximo da possibilidade de um vencimento maior. Isso se chegava num valor na casa dos R$32 mil. Acontece que o próprio Fernando Costa, já 2 anos atrás, já ganhava mais do que isso. Ele, o próprio Paulão, que era pró-reitor da PRDU, hoje ele é assessor lá de alguma coisa, também ganha bem acima disso, e tem funcionários que ganham ainda mais do que isso. Você se compromete a publicizar os valores e inclusive a composição desses salários que aparentemente são inexplicáveis e acabar com essa imoralidade? Olha, a minha resposta é a seguinte: eu acho que a universidade ela tem uma estrutura de pagamento de salário, e em particular no que diz respeito ao teto estabelecido, como se diz, constitucionalmente, e os valores pagos a esses docentes, que não é definido pelo reitor. Ao contrário, eu tenho absoluta certeza que esses salários, ultrapassar o chamado teto do valor do governador, implica na decisão da Procuradoria-Geral da Universidade. Não é, eu tenho certeza, o reitor que deve decidir se paga assim ou assado. Como efetivamente deve interpretar e calcular o valor desses salários. Tenho certeza que essa é uma decisão jurídica e que esta decisão jurídica, de fato, está sendo implementada. É dentro desse contexto que eu vejo esta questão. No que diz respeito aos salários da universidade, eu acho que o salário individual de cada um, a universidade não deve necessariamente invadir esse espaço, digamos, individual. Essa é uma informação que, no caso das 3 universidades paulistas, elas não estão obrigadas a fornecer, inclusive segundo o site da Transparência do Estado de São Paulo. Eu acho que a universidade fará tudo e deve fazer tudo necessariamente
em função da existência de lei. E acho que ela está fazendo. Devo imaginar que ela está fazendo em todos esses casos. É assim que eu vejo esse problema. Em qualquer caso, a Unicamp terá, através da reitoria e como consequência da interpretação daquilo que a legislação indica, feita pela sua procuradoria, é isto que está e estará sendo implementado. Você falou da legislação, de cumprir a lei, mas, por exemplo, a Constituição, ela estabelece os requisitos para o cálculo do salário mínimo. O DIEESE, que é uma instituição que a própria universidade reconhece, tanto que compõe o Conselho Universitário, calcula todo mês esse valor. Hoje está na casa dos 2.400 e muitos dos funcionários da Unicamp, talvez metade ou mais, ganham abaixo disso. Inclusive o piso do nível médio e do nível fundamental é inferior ao mínimo constitucional, conforme o cálculo do DIEESE. Então nós temos uma situação de 2 pesos e 2 medidas, né, onde se adota um tipo de postura em relação ao teto. Nós estamos falando de gente que ganha 2, quase 3 vezes o teto, não é só um pouquinho acima, é muito acima. Se fosse o teto do presidente da República, ainda assim seria acima. E para o piso se tem uma outra postura. A atual reitoria, ela trata de uma extrema insensibilidade a essa disparidade salarial, né? E na sua reitoria você vai ser mais sensível e tentar reduzir essa disparidade. Olha, eu acho que permitir com que a universidade seja gerenciada de tal forma a fazer com que os funcionários, os seus funcionários e os seus docentes tenham os melhores salários é um dos objetivos de qualquer empregador, em particular da universidade. Nós temos que ter um corpo funcional que efetivamente consiga dar o máximo de si numa atividade absolutamente estratégica para o nosso país. É assim que eu vejo a educação, é assim que eu vejo a ciência. E, portanto, nós trabalhamos em algo estratégico e que deve ser bem remunerado, dentro das possibilidades do nosso orçamento e da sua execução orçamentária de forma sadia. Este é o objetivo e isto é possível, eu acho, que seja feito. Olhar para o nosso corpo funcional de maneira a colocá-lo de forma expressiva como o recebedor de uma atenção importante para o trabalho que ele executa. Eu acho que sim, eu acho que faremos isso da melhor forma possível com este objetivo. O objetivo é termos, inclusive, dentro do contexto das 3 universidades paulistas, um perfil salarial de todo englobado, de todos os vencimentos de forma homogênea. Uma questão referente à avaliação docente. Como o senhor vê o atual sistema de avaliação do trabalho docente implantado na Unicamp? Hoje, quase que exclusivamente baseada na avaliação individual, especialmente na sua produção de pesquisa. Adota como principais indicadores aqueles definidos pela CAPES, destinados à avaliação de programas de pós-graduação e não de indivíduos. Qual a sua opinião sobre um sistema de avaliação de desempenho institucional que dê maior ênfase à avaliação da unidade, instituto ou faculdade, e, por consequência, a dos seus docentes? Eu tenho que dizer primeiro que mencionar que a CAPES faz algo no que diz respeito à avaliação não me parece absolutamente preciso. E digo isso por quê? Porque a CAPES, na verdade, ela traduz em regras aquilo que os nossos pares definem em cada área. São nossos pares que olham
para o desempenho e, digamos, a estrutura da pós-graduação do Brasil e definem essas regras. Então, são os nossos pares. Agora, eu sou francamente favorável a uma avaliação institucional. Acho que ela é importante. Acho que, inclusive, a CADI, um órgão importante da nossa universidade, ela deveria ter esta preocupação de avaliar os institutos e faculdades e definir regras bastante claras para que cada um tenha o seu respectivo desempenho em ensino, pesquisa e extensão. Dentro do quê? De uma comparação no seio daquilo que ocorre no nosso país e provavelmente, inclusive, no exterior. Desejamos ser uma universidade de excelência, não só no ambiente, no âmbito nacional. Queremos ir muito além disso. Aliás, esse eu acho que é o objetivo central das universidades de pesquisa do nosso país, que se preocupam com o desenvolvimento científico e que estão, diga-se de passagem, todas circunscritas a um ambiente público e gratuito. Acho que eu sou favorável, portanto, a uma avaliação de institutos e faculdades com este objetivo, com o objetivo de traçar metas e traçar perfis de unidades muito mais do que dos seus docentes. A definição correta de como é o perfil de cada docente, me parece que, num primeiro momento, deveria ser algo a ser decidido e implementado no âmbito das unidades de ensino e pesquisa. Nós advogamos a uma grande autonomia de ação para as unidades de ensino e pesquisa, inclusive nesse particular. É claro que no ambiente de olhar para a universidade, que deve executar tarefas importantes no seio de uma comunidade científica nacional ou internacional. Candidato, a gente vem observando, professores, estudantes, todo mundo envolvido na educação, que o Brasil vem passando por uma reforma universitária, Uma reforma universitária que tem como principal eixo fortalecer a iniciativa privada, e colocando dentro das universidades públicas um caráter privatista, um caráter de privado, Atualmente o governo federal vem fazendo isso através do SINAES, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, e a principal ferramenta do SINAES tem sido a prova do ENAD, que além de gerar muita polêmica dentro da Unicamp, é um assunto polêmico também em várias universidades públicas no Brasil, Aqui na Unicamp a gente tem um boicote por parte dos estudantes, em alguns cursos chega a 80%, 90% dos estudantes que vão fazer a prova boicotam, Os estudantes, o DCE, gostaria de saber se o candidato acredita que a Unicamp deve continuar legitimando essa postura do governo, de colocar a prova para as universidades, e se o senhor acha que a Unicamp tem que permanecer nesse sistema de avaliação ou se retirar do ENAD. Olha, a Unicamp, eu já disse e repito, ela é uma universidade de extrema importância para o nosso país. Ela dá o exemplo, ela mostra como deve ser feito a pesquisa, o ensino e a extensão. Eu acho que a participação da Unicamp no ENAD é muito importante. Nós queremos construir algo que seja efetivo para a avaliação no contexto nacional. E a Unicamp, sim, é importante a sua participação, tendo em vista, inclusive, o aprimoramento desta ferramenta. Ela deve brigar, ela deve levar a esses ambientes aquilo que, de fato, ela acha que é importante dentro do contexto desses exames. Acho que é dessa avaliação. Acho que isso é a participação da Unicamp, inclusive com este objetivo crítico, é essencial. Agora, é também essencial que, se concordamos com isso, que a participação
dos estudantes seja efetiva. Se é importante participar e mostrar como é que aqui nós aprendemos aquilo que viemos aqui procurar. Acredito que devemos, portanto, nos manter nesse sistema e tentar aprimorá-lo. Eu me lembro, aos 12 anos atrás, quando a CAPES começou a implantar o seu sistema de pós-graduação, foi assim. Acho que o papel da Unicamp foi absolutamente central para que o sistema CAPES, hoje implantado e aprimorado, tivesse um início de forma correta, sadia e que pudesse, de fato, colocar sobre a pós-graduação nacional a possibilidade de um desenvolvimento seguro no futuro. Eu acho que esse tipo de ação do governo federal, ela é muito importante. Ao contrário, por exemplo, do financiamento de bolsas para as universidades particulares. Acho que o governo federal deveria, ao contrário, estar incrementando cada vez mais as suas ações no âmbito das universidades públicas e, portanto, gratuitas. O senhor comentou dessas bolsas, né, para o ensino privado. Uma avaliação que os estudantes que acabam boicotando o ENAD, né, do próprio DCE, é que esse exame ele vem servindo para as universidades privadas mais como um instrumento de propaganda, né, dessas universidades, como uma forma de avaliação da sua qualidade em si, né? A universidade privada X coloca no jornal, né, na TV, primeiro lugar no ENAD, curso primeiro colocado, né? Então acaba servindo como uma propaganda dessas universidades privadas. Aqui na Unicamp, os estudantes eles vêm organizando há alguns anos, né, há bastante tempo, o Dia Institucional de Avaliação de Curso, né, que é um dia que os estudantes sentam para tentar discutir como está a qualidade de todo o curso, né, como é que está a demanda de professores, a infraestrutura, moradia, laboratórios, né, e esse Dia Institucional de Avaliação de Curso, por parte da Unicamp, ele vem sendo colocado de escanteio. Né? Os professores ministram as aulas no período da avaliação de curso, não tem nenhum apoio para essa avaliação que os estudantes realizam, né, que está no calendário oficial da Unicamp, e não tem nenhum apoio. O senhor acha que o Dia Institucional de Avaliação de Curso, que avalia todas essas características, pode ser uma alternativa ao ENAD? Eu acho que não alternativa, mas pode ser algo complementar. Ambos têm seus objetivos e ambos podem coexistir de maneira absolutamente própria. Eu acho o seguinte, nós temos que colocar a questão de que a avaliação ela deve ser uma avaliação crítica, uma avaliação segura com o objetivo de aprimorar seja a Unicamp, seja o Sistema Nacional de Universidades. Pode ter certeza, aquela propaganda que as universidades de pouca qualidade fazem na televisão não são propagandas que efetivamente chegam a que a população acredite nessas instituições. A população, os alunos, ao contrário, veem com grande importância aquilo que é feito aqui, que é feito na USP, que é feito na Unesp e, em particular, nas grandes universidades públicas brasileiras, que dão um exemplo absolutamente singular no mundo. Nós formamos, por exemplo, 10 mil doutores por ano. Isso é absolutamente singular e estratégico no contexto científico de qualquer país. Professor, antes da autonomia, as universidades recebiam o equivalente a 11,6% da cota-parte do Estado do ICMS. No início da autonomia, receberam somente 8,4%. Posteriormente, após lutas travadas pelo movimento, passou para 9% e mais tarde para os atuais 9,57%. Estudos realizados pelo Fórum das Seis e pelo Sinafresp mostram que nem mesmo esses 9,57% de fato têm sido repassados pelas universidades. Por exemplo, o Fórum das Seis, baseado em dados do CIGEL,
detectou que em 2010 aproximadamente 208 milhões deixaram de ser repassados para as 3 universidades devido aos expurgos da cota-parte dos recursos destinados ao programa da habitação, juros, correções monetárias sobre ICMS pagos em atraso, entre outros. O Sinafresp estudou exclusivamente o programa Nota Fiscal Paulista e detectou que o governo, por excluir do total do ICMS os créditos e prêmios pagos aos participantes, no período de 2008 a julho de 2012, deixou de repassar para as universidades o montante de 326,10 milhões, em valores correntes de agosto de 2012. Qual a sua posição quanto ao aumento de 9,57% para 11,6% do ICMS para as 3 universidades? Qual a sua posição quanto a essas deduções do total do ICMS realizadas pelo governo antes de aplicar o percentual das universidades, o que na prática reduz os recursos repassados? Bom, eu entendo e acho que isto certamente é algo, uma opinião absolutamente comum na universidade, que a autonomia universitária que temos através dos recursos da cota-parte foram absolutamente essenciais para o bom andamento administrativo das 3 universidades paulistas nos últimos 20 anos. Acho que devemos caminhar para que isso se torne lei. Isso não é lei, é apenas um decreto do governador do estado, que é feito na época da dotação orçamentária. Acho que nós deveríamos ter a possibilidade de que isso fosse consolidado numa lei dentro das características de dizer exatamente aquilo que entra ou não entra no cômputo da cota-parte das universidades. Eu digo que a universidade, as 3 universidades, através do CRUESP, devem sim terem a absoluta preocupação de receber aquilo que lhes é devida por lei. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o aumento da cota-parte. No nosso programa de gestão, nós advogamos a expansão das universidades públicas paulistas. Eu acho que, inclusive, no ambiente dessa expansão, será necessário recursos, e recursos da cota-parte. Eu me lembro que no caso, por exemplo, da expansão da Unicamp, através do campus de Limeira, da FCA, havia a promessa do governo do estado de que aquela expansão ocorresse através de um aumento da cota-parte da Unicamp, o que de fato, em seguida, não ocorreu. Eu acho que nós fazemos parte de uma atividade absolutamente estratégica. O dever do Estado é efetivamente colocar para a nossa universidade os recursos que devem ser traduzidos em lei. Acho que a cota-parte, como estabelecida naquele momento, é algo que deve ser colocado como absolutamente estratégico e muito bom para o desenvolvimento das 3 universidades paulistas. Professor, o senhor comentou a respeito da promessa do aumento do repasse do ICMS no momento da construção da FCA, da criação da FCA, que inclusive foi um dos condicionantes à aprovação da criação do novo campus. Né? E até hoje a gente está agora com 5 anos da criação do campus, essa promessa, e até hoje essa parte do ICMS não veio para a manutenção da Faculdade de Ciências Aplicadas. Nesse sentido, a gente gostaria de perguntar para o senhor se você se compromete a exigir publicamente, né, que esse repasse venha para a manutenção da FCA e também a ampliação do repasse do ICMS como um todo. Veja, eu acho que a FCA foi criada exatamente no âmbito de solicitar, em contrapartida, ter um aumento da cota-parte do ICMS que a Unicamp recebe. Não vejo necessidade de que o posicionamento, no caso da Unicamp, em relação ao governo do Estado, seja feito dessa maneira de comprometimento. Ao contrário,
Eu acho que a Universidade, a Unicamp, hoje colocou a FCA dentro do seu orçamento. É a Unicamp que hoje em dia contribui ou, através do seu orçamento, consegue manter toda a atividade da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limeira. Eu, como disse, sou absolutamente favorável à expansão da universidade, mas a expansão com a qualidade orçamentária devida. Neste caso em particular, o governo do Estado deveria sim ter o cuidado de ter aumentado a cota parte da Unicamp, o que não ocorreu. Acho que isto, no caso da Unicamp, e acredito no caso da USP Leste, deveria ser objeto de uma análise concreta do CRUESP junto ao governo do Estado. Candidato Jeromel, a atual reitoria da Unicamp de Fernando Costa, apesar de admitir formalmente que o trabalhador da universidade tem direito à greve, age da seguinte forma: não negocia e empurra os trabalhadores à greve e depois corta ao ponto desses mesmos trabalhadores. Para citar exemplo, na greve de 2010, um conjunto de 10 trabalhadores responde ao processo criminal e civil implementado por essa reitoria. Na greve de 2011, a mais recente, um setor do conjunto de trabalhadores que atuaram na greve tiveram seus olerites zerados no mês de dezembro e janeiro. E, além disso, tiveram a punição de não ter o direito a férias. Pergunto ao candidato, essa política implementada pelo Fernando Costa vai ser mantida ou teremos o mínimo de democracia dentro da universidade? Olha, eu discutirei a exaustão com todas as entidades para evitar que qualquer greve possa ocorrer no nosso meio. Ela não é boa. E acho que no ambiente universitário nós podemos estabelecer um diálogo que a evite. Agora, em certas situações, ela as pessoas podem atuar de maneira que necessariamente a justiça deva ser chamada. Por exemplo, quando há a possibilidade de alguém cometer algum ato, isso já ocorreu na universidade, que eventualmente impeça a mobilidade de outras pessoas, que impeça que alguém, membro do conselho universitário, lá entre no momento de uma reunião, que eventualmente coloque em risco o patrimônio público que aqui existe. Isto eu acho que deve ser tratado no fórum correto. E esse fórum correto pode ser aquele, inclusive, de fora da universidade. Por exemplo, da Justiça do Trabalho e da Justiça Comum. Acho que, em alguns casos, como ocorreu nesse que eu acabei de citar, cito outro. A nossa moradia, por exemplo, ela é algo, como aqui foi dito, absolutamente essencial para os nossos estudantes. Mas lá existiam, por exemplo, pessoas que não tinham ligação alguma com a universidade. É preciso que os estudantes entendam que aquilo é algo para os estudantes e, sobretudo, os estudantes que precisam daquele serviço. Houve recentemente, há um tempo atrás, e teve essa análise foi feita no Conselho Universitário, né? A moradia, alunos lá foram punidos. E foi demonstrado que, inclusive, as ações que lá ocorreram envolviam, inclusive, pessoas que lá moravam e que não tinham ligação alguma com a universidade. Então, podem contar comigo com uma reitoria completamente aberta, com espírito de discutir e levar a toda a comunidade a as informações importantes que ela precisa. Agora, também com
é necessário que a comunidade entenda que esses casos precisam ser analisados de maneira concreta, segundo aquilo que ocorreu. Pode-se entender, então, mediante a resposta do candidato, que ele vai aplicar o mesmo instrumento que essa atual reitoria vem aplicando em caso de greve, né? Mediante as ações da greve. A questão é, duas questões, então, aqui a se colocar. Uma, com relação aos descontos de greve e os processos hoje vigentes da atual reitoria, o candidato manterá ou abrirá o diálogo para devolver aos trabalhadores o seu salário, que foi zerado o olerite, o direito de férias, e a retirada de todos os processos jurídicos hoje vigentes por essa reitoria. Olha, eu gostaria de dizer o seguinte, você disse que o mesmo tipo de ação nas greves se eu adotarei. Eu diria o seguinte, não existirá greves. Eu acredito no diálogo efetivo e pode crer que ele existirá entre todas as pessoas que desejam ver essa universidade administrada de maneira correta para os seus fins, olhando como de maneira, digamos assim, bastante aberta a todos os trabalhadores, a todos aqui que aqui trabalham. Esse será o esforço. Agora, acho que muitos e muitos processos que hoje ocorrem, ele tem um âmbito correto e adequado. É a Justiça do Trabalho que deverá decidir. É lá que deverá se estabelecer exatamente aquilo que deve ocorrer em função dos casos que foram aqui mencionados. Professor, ainda hoje a estrutura de decisão da universidade ela é extremamente antidemocrática, sobretudo nos órgãos colegiados, incluindo nesses o mais importante, que é o Conselho Universitário. A composição desses colegiados respeita a proporção que é a seguinte, que é 3/5 de docentes, 1/5 de funcionários e 1/5 de estudantes. Essa mesma proporção é colocada também na consulta para reitor, o que repete mais uma vez essa grande disparidade entre as categorias, né? Colocando os estudantes e os técnicos administrativos não se colocando como sujeitos ativos na construção da universidade, né? Nesse sentido, a gente gostaria de perguntar para o senhor que medidas o senhor tomará para que a voz dos estudantes seja de fato ouvida na universidade e que seja garantida uma representatividade paritária tanto nos colegiados da universidade como na consulta para reitor em todos os espaços teoricamente democráticos da universidade. Eu me permito fazer um pequeno reparo. Eu acho que o Conselho Universitário é um ambiente bastante democrático na nossa universidade, na forma como ele atua. É completamente aberto e acho que ele tem um papel muito importante no que diz respeito à vida cotidiana da nossa universidade. Lá são as decisões mais importantes que são tomadas. Eu não sou favorável à paridade. Eu acho que no seio da universidade, absolutamente os funcionários são muito importantes. Os estudantes são muito importantes, mas os docentes efetivamente são as peças chaves na nossa atividade. Não acho que a Unicamp tem uma história nessa questão. Não é uma história que leva, por exemplo, como outras universidades que têm nem mesmo uma eleição, mas uma indicação sumária de reitores. Não é como reza a lei para as universidades federais, que esses números, no lugar de 60%, por exemplo, da representação de docente, como aqui ocorre, 3/5, é 70% no caso das federais. Eu acho que a nossa universidade tem uma história e tem colocado
a todo instante tem praticado isso, que eu acho uma posição correta e que deve ser mantida. Não entendo que a paridade seja algo que devamos implementar na universidade. Os estatutos e regimento da Unicamp estão bastante defasados. Então, a gente pergunta, né, qual a sua posição sobre a realização de uma estatuinte que faça uma revisão geral dos estatutos e regimento da Unicamp, principalmente em relação ao tópico regimento disciplinar dos corpos docentes, discente e técnico administrativo, bem como do processo de sucessão de reitor, alterando para um processo eleitoral que se encerre na universidade, e não uma consulta como é hoje? Olha, eu gostaria de dizer o seguinte: eu não acredito muito na efetividade de uma estatuinte ou de uma reforma. Ao contrário, eu acredito naquele trabalho do dia a dia, no sentido de tentar mudar aquilo que temos na universidade. Eu trabalhei durante 1 ano para eliminar, e tivemos aprovado no Conselho Universitário, eliminar algo que eu achava completamente inadequado e anacrônico no seio da universidade, que era a necessidade dos alunos que tinham cometido alguma falta tirarem, solicitarem ao Conselho Universitário que tirasse aquela menção do seu histórico escolar. Fizemos esta proposta e depois de mais de 1 ano de luta efetiva, aprovamos. Esta é a maneira, eu acho, de encaminhamento. É de fazer algo no sentido de sempre ir na direção de aprimorar os nossos instrumentos. É assim que eu vejo essa questão. É assim que eu vejo de trabalhar sempre numa determinada direção com este sentido. Então, professor, nós elaboramos um termo de compromisso que foi apresentado a todos os reitoráveis, né? Esse termo se trata o quê? Para que os candidatos se comprometam que só vão assumir o cargo de reitor se forem os primeiros colocados na consulta, né? E daí a gente gostaria de entregar para o senhor, para que o senhor assinasse também esse termo, né, para garantir que esse processo de consulta seja, pelo menos, minimamente democrático. Eu assinarei esse termo, mas gostaria de deixar bastante claro o seguinte: eu jamais aceitaria que ser colocado numa lista, seja através da Unicamp, que chegará ao governador em posição diferente daquela estabelecida pela comunidade da nossa universidade. Eu acho que isto daqui que estamos fazendo é um espaço cívico, é, na verdade, no meu entender, uma eleição. Eu assim vejo. Eu jamais aceitaria algo diferente da posição que a comunidade decidir em me colocar. Acho que isso tem que ficar absolutamente claro, que eu prezo muito tudo isso que aqui está acontecendo, para que eu estou participando de algo que imagino que seja singular e importante para a universidade. Como eu disse no início, estamos aqui elegendo, volto a sublinhar, pois eu não aceitarei outra que não seja a posição definida pela comunidade, mas estamos definindo aqui aquele que liderará as ações da mais importante universidade do nosso país.